E aí, meus queridos capivaras, de volta para mais um vídeo em 60 segundos. Uma partida contra nada menos que um top 10 do mundo. Foi campeão mundial de Blitz em 2008 no Cazaquistão. Ele que agora venceu o torneio Chess 960 dos Estados Unidos. Ele é campeão americano de partidas Fischer Random. Jogou Kasparov, Caruana, Wesley So, Nakamura. Enfim, ele acabou levando aí o troféu de campeão americano. E em 2014 eu enfrentei ele numa partida de 60 segundos. E a gente vai dar uma olhada aqui nas jogadas para ver se a gente consegue visualizar onde que foram os detalhes aí, o que que aconteceu. Só uma dica para dar para vocês, pessoal. Cavalo no Blitz e no Bullet é muito perigoso. Tomem cuidado com isso. Bom, eu estou com brancas. Na época eu não era mestre nacional, eu era um jogador, jogava com o codinome El Chapolin. E hora ou outra eu conseguia aí jogar com esses jogadores. O nick dele aqui é o Ledop, vocês podem estar verificando no site do Internet Chess Club também, né? Bom, enfim. Eu joguei com brancas, D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, D5. Uma ortodoxa com cavalo F3, bispo E7, bispo F4. Uma London aqui, pessoal? Talvez, por que não? Roque, E3, C5. As negras colocam uma pressão aqui no centro. Aqui ambos podem capturar e pode aqui acontecer o tal do peão isolado. Vamos ver, eu acabei capturando. D por C5, bispo por C5, A3. Poderia capturar em D5 aqui para isolar o peão, por exemplo, C por D5, E por D5, e aí nós temos um peão isolado. Ou cavalo por D5, cavalo por D5, dama por D5, dama por D5, E por D5. E nós temos uma posição com um peão sozinho e isolado. Bom, não foi isso que aconteceu. Aconteceu D por C5, bispo por C5, A3. A ideia do A3 é evitar que o bispo entre nessa casa, perturbe o cavalo e crave o rei. Outras opções também é não permitir que o cavalo negro entre nessa casa. Bom, cavalo C6, bispo E2, D por C4, bispo por C4. Um lance ambicioso por parte de Domingues. Ele porque quer tomar esse bispo aqui, né? Eu resolvi jogar bispo G5 e outra jogada ousada da parte dele, não? Aqui um lance mais natural seria bispo E7, simplificar o bispo, ou até mesmo dama C7, por que não, né? F6, bispo H4. Agora nós percebemos que existe um cavalo no ar aqui, ó. Esse cavalo aqui pode ser tema de algum descoberto. Vamos ver. G5, um lance bem forte aí. Está abrindo bastante o rei dele, está expondo bastante. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Cavalo D2, ameacei o tal do cavalo que está no ar. E quando eu capturo esse cavalo aqui, eu preparo aqui um roque grande e tem também, né, caso ele capture aqui, eu tenho essa opção para fazer um contrajogo no rei do adversário. E sem contar que tem aqui um bispo, um cavalo que pode dar um descoberto na dama e também levar o cavalo para o ataque ao rei. Bom, não aconteceu isso, ele jogou dama E8, defende aqui o cavalo, eu recuei o bispo para G3, aí ele capturou em G3, eu capturei com o peão de H para deixar a coluna aberta e umas possibilidades de atacar via B1 H7. Bom, aqui ele jogou um lance forte, um cavalo E5, para questionar o poder aqui desse bispo nessa diagonal. O melhor lance aqui era recuar, como o Stockfish 14 diz, mas eu acabei jogando B4, um lance um pouco inferior, mas está tudo bem, eu ataquei uma peça dele, mas não foi o melhor lance, né? A bispo em B6, a dama B3, ameaçando colocando pressão no ponto de G6 e no rei de G8. Ele capturou, cavalo toma em C4, cavalo por C4, dama F7.
Aqui caberia muito cavalo em D6 para pegar esse bispo, ou até mesmo um torre D1 aqui, né? Eu acabei capturando o bispo errado, eu acho que esse bispo aqui ele não é tão forte quanto se parece, já que os meus peões aqui fazem já uma certa barreira contra esse bispo aqui, ó. Então, era melhor capturar o bispo de C8. Bom, cavalo por B6, A por B6, B5, para poder ter uma perspectiva de capturar esse peão aqui no futuro, ou com o cavalo, ou eventualmente com a torre. Ele jogou um lance forte aqui, um lance que apressiona a minha dama. Eu acabei trocando as damas, e o lance aqui normal seria roque grande. Eu acabei não jogando esse lance. É um lance bem ousado, é um lance que visa a entrada da torre na coluna de D. Caso as negras capturem em A3, eu posso jogar torre por A3, rei B2, torre A8, torre D8, cheque. Pode simplesmente jogar aqui. Eu posso tomar e tomar em H7. Ou até mesmo se jogar rei G7, eu posso jogar torre D6 com intenções de pegar esse peão aqui e não permitir que o bispo entre nessa forte diagonal. Bom, não foi assim que seguiu, foi F3, um lance um pouco pior. Esse lance seria para dar a casa aqui para o rei. Ele bispo E6, cavalo E4, rei G7. Aqui o jogo está equilibrado após G4, mas eu acabei jogando o rei F2, que era a minha intenção. Bom, ele jogou torre C7, e aqui nós temos um final de duas torres versus duas torres e um cavalo. Temos que tomar alguns cuidados aqui com a torre entrando, precisamos proteger isso, e joguei aqui torre de C1 para simplificar. Ele poderia sim tomar aqui, mas aí tem toma por A3, torre C7, cheque. Estou ameaçando aqui ambos os peões. Acho que a posição deve ainda ter uma certa vantagem para as brancas, mas está longe de estar ganho aí, né? Tem muito jogo ainda pela frente. O cavalo é um pouco chato nesse diagrama, né? Ele jogou torre de AC8, eu joguei torre por C7, e aqui torre D1. É um lance mais do que suficiente para o jogo continuar com a ideia do nosso bloqueio, que era ameaçar aqui. Agora nós temos opções aqui. E contra a torre C7, por exemplo, eu posso jogar torre D2, eventualmente, ou até mesmo rei G1, com intenções de entrar na sexta linha e ameaçar os pontos fracos de B6 e F6. Bom, aqui ele jogou um lance um pouco estranho, que foi bispo F5, é o cavalo D6, e aqui o lance normal seria alguma coisa do tipo bispo G6 na quarta do cavalo, para proteger as casas que o cavalo pode saltar eventualmente, né? Ou até mesmo torre cheque aqui seria uma boa opção, e tentar alguma coisa aqui nesses peões. Porém ele jogou aqui, pessoal. Algumas vezes os grandes mestres também penduram, eles também são grandes capivaras de vez em quando, né? E aconteceu. Cavalo no Blitz é um perigo. Cavalo é 8 cheque. E aqui depois com uma torre a mais é só eu não perder por tempo e jogar o mais rápido que eu puder. E de preferência também ameaçando peões e capturando tudo que eu puder aí pela frente, né? Normalmente eu capturo os peões todos primeiros, porque os peões eles dão vitória às peças negras. Então é importante que você, antes de promover ou antes de dar mate, você capture todos os peões, para que a posição, se cair a sua seta, você empata o jogo, entende? Porque ele ainda não tem peão para ganhar a partida. Ele tem um bispo, mas aqui o programa, né, o software dá como um jogo empatado. Bom, torre na sétima, ele tomou, eu ainda eu entreguei um pouco, mas eu estou muito superior aqui, né? É relativamente fácil aqui, é só empurrar e promover e coroar damas. Eu acho que eu coroei aqui.
e aqui foi mate. Bom, esse foi o meu jogo contra o Lenê Domingues e até o próximo jogo, que agora nós vamos passar contra o campeão, o bot, o campeão mundial de computadores, Stockfish. Ok? Até o próximo vídeo.